Glória a Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Sérgio, e agora estamos na lição de número 12 desse terceiro trimestre, né? A Igreja de Cristo, como a Igreja deve viver num mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Estamos chegando ao término desse trimestre. Creio que foi uma bênção para todos nós, tem sido uma bênção cada revista da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho a cada dia me apaixonado, pelo ensino, pelo estudo da palavra, principalmente no que diz respeito à Escola Bíblica Dominical. Nós vamos entrar em outro assunto tremendo, sobre o evangelismo, sobre o papel da igreja, a missão da igreja no quarto trimestre. Já quero te convidar a não perder, a assistir às aulas. Compartilha, deixa os seus comentários. Em nome de Jesus, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. E hoje a lição de número 12, que tem por tema Sendo a Igreja do Deus Vivo. Sendo a Igreja do Deus Vivo, num cenário que eu posso assim dizer, numa abrangência dentro de um núcleo ou numa atmosfera, aonde nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias complexos, que muitos, infelizmente, têm abrido mão do seu chamado, têm abrido mão da palavra de Deus, têm se deixado levar e ser levado por falsas doutrinas, se vendido por qualquer coisa, abandonando a fé, apostatando-se da fé. E como é ser e o que nós precisamos fazer para ser reconhecida ou entrar dentro deste aspecto, sendo Igreja de Deus Vivo. Como é que eu posso entender ou crer ou até mesmo dizer que eu sou a Igreja do Deus Vivo? Que se eu realmente estou fazendo aquilo que eu fui chamado, se realmente eu estou obedecendo, eu posso dizer que eu faço parte desta igreja. E é o que nós vamos ver na lição de número 12, o papel da igreja sendo a igreja do Deus vivo nesta terra pecaminosa, neste mundo pecaminoso, neste mundo de intolerância, neste mundo de tantos adjetivos, de tantas ideologias, de tantas coisas que nós temos visto a cada dia quererem a todo custo, aniquilar, como nós já falamos aqui em outras lições, desestabilizar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e medula, ela faz separação entre o certo e o errado e é imutável, ela é inerrante, não contém erros, Por mais que o homem tente buscar, ele não vai encontrar, porque ela é a palavra de Deus, inerrante, sem falha. Não adianta eu querer procurar uma brecha, não adianta eu querer procurar dentro da palavra algo que Deus vai concordar com o meu pecado ou aceitar. A palavra dele é infalível e ela não muda porque eu penso, porque eu acho, porque eu sou. É nós que precisamos mudar de acordo às circunstâncias da vida. O texto áureo da lição diz assim:
Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios capítulo 5, versículo de número 22. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está falando? Grande é o mistério, é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo, né, e da igreja. E aqui nós vamos ver inúmeros textos apontando ou fazendo alusão às verdades que foram escondidas por Deus, né, no início do mundo, para serem descobertas ou reveladas em tempo oportuno. Então, a cada tempo, Deus vai revelando aquilo que Ele acha que precisa ser revelado, né? Deuteronômio 29, há coisas que só Ele, né, para dizer naquele grande dia, são escondidas para Ele. Mas tem coisa que Ele vai revelando para a sua igreja. E tais textos parecem, né, apontar para o propósito de existência humana e o seu destino final. E de acordo com Efésios capítulo 5, versículo 22, a qual nós lemos, nós temos uma série de comparações, né, interessantes, que sempre apontam para o contexto conjugal, né, ou o contexto entre Cristo Jesus e o seu corpo, a igreja, sempre apontando, fazendo menção entre marido e mulher, mas trazendo e colocando Cristo no centro de tudo. Então, a partir do versículo 22 do capítulo 5, Paulo vai destacar claramente: a mulher deve ser submissa ao marido como é submissa ao Senhor. O marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Cristo Jesus é o Salvador do seu próprio corpo. A igreja está sujeita a Cristo, como as mulheres devem ser aos maridos. Maridos devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Tudo que Cristo fez pela igreja tinha o objetivo de melhorá-la para si mesmo, né? E como Cristo, os maridos também devem amar a mulher ou como o seu próprio corpo. E quando o marido ama a esposa, ele está se amando como Cristo fez com a igreja. Então ninguém odeia a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Assim como marido e mulher são uma só carne, nós também somos membros do corpo de Cristo. Então perceba que do versículo 22 ao versículo 29, Paulo vai trazer essa alusão, vai trazer dentro deste contexto, né, que grande é o mistério, né, grande é esse mistério, porém a respeito de Cristo e da igreja. E ao concluir as comunicações, ou Paulo fazendo todas essas considerações, Paulo parece querer deixar bem claro qual a sua perspectiva em relação ao casamento, como mensagem profética, quanto à perspectiva, né, e a predestinada união de Cristo com a igreja, que é, na verdade, o seu próprio corpo. Então nós vamos ver Paulo trabalhando dentro desta linha, dentro deste raciocínio, trazendo esta palavra para nós, né, que como igreja, como Cristo amou, nós também devemos amar. A verdade prática: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada. As suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Então, a noiva de Cristo não pode ser mundana. A noiva de Cristo não pode fazer parte de um mundo pecaminoso, secularizado, né? Cheio de coisas que desagradam ao Senhor. A noiva de Cristo, ela é separada, ela é guardada, ela é preservada, né, por aquele que nos chamou. Então, como noiva de Cristo, nós temos que entender que nós fazemos parte, não porque somos melhores, não porque somos, como muitos pregadores dizem aí, a última bolacha do pacote, porque a última bolacha do pacote não presta. Se a gente for olhar bem, ela não presta, né? Toda amassada, toda quebrada.
geralmente, né, está toda esfarinhada. Mas o que nós precisamos entender é que não é que nós somos melhores, só que nós reconhecemos Cristo como Salvador. E uma vez que eu reconheço Cristo como meu Salvador, que eu busco a cada dia me libertar do pecado, e não é que eu não sou pecador, não é que eu não sou falho, porque a Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado já é mentiroso. Então nós somos pecadores, nós somos falhos, mas reconhecedores do nosso erro. E nós não podemos, né, compactuar com o mundo, com tudo que o mundo tem oferecido, e a Bíblia é clara que o mundo jaz no maligno. Então o mundo, o papel do mundo é nos afastar da presença do Senhor. Então a noiva de Cristo, né, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada. Então, se nós cremos, pregamos a palavra de Deus, cremos na verdade revelada da palavra de Deus, nós somos guardiões dela. Nós estamos aqui para fazer uso dela, né? Para pregoar a verdade, e não fazer parte de um mundo decaído e pecaminoso. A leitura bíblica em classe, anota para você ler 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. 1 Timóteo 3, 14 ao 16. E Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 32. Efésios 25, do 25 ao 32. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32. Então, nesta lição, irmãos, nós vamos ver como, né, que nós enquadramos ou fazendo parte desta, sendo a igreja do Deus vivo. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa ser pautada pelos valores da fé cristã. 2 Timóteo 3:1, que infelizmente ela não está imune à influência nociva da sociedade, 2 Pedro 2:1. E nesta oportunidade, nós vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. E a proposta é chamar eu e você a atenção, chamar a igreja a atenção, chamar o povo de Deus a atenção, chamar o eleito de Deus a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Então a introdução ela destaca a preocupação com os efeitos do mundanismo na igreja, né? Enfatizando que a influência negativa da sociedade pode afetar até mesmo a comunidade de fé. E o trecho de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 5, ele nos alerta sobre os perigos de uma igreja que se desvia dos valores cristãos, caindo na armadilha do mundanismo. Então precisamos, irmãos, em nome de Jesus, ter o maior cuidado, ter a maior cautela. E volto e refriso, aprendemos isso no trimestre passado. Satanás ele tem entrado com as suas sutilezas, com o não tem nada a ver, com o não tudo pode, isso é quadrado, isso é caretice, Deus não está ligando para isso, Deus não está ligando para aquilo. Ei, esse negócio de que tudo pode é o que tem matado muito. Esse negócio de que não tem nada a ver tem levado muitas igrejas à falência espiritual. A falência espiritual, o mundanismo tem entrado, né? As artimanhas, né? O adversário ele tem embrenhado dentro da igreja com essas coisas, e isso tem de afetar a cada dia a comunidade de fé. Timóteo, a carta 2 Timóteo 3,15, ela não faz esse alerta
gravíssimo, né? E a expressão coluna e firmeza da verdade, que de 1 Timóteo 3,15 sublima a função essencial da igreja como guardiã e proclamadora da verdade de Cristo. Nós, como igreja, nós somos guardiãs e proclamadora da verdade de Cristo. Foi para isso que nós somos chamados. Nós não fomos chamados para concordar, para aceitar o pecado. Nós somos chamados para proclamar. E a Bíblia confrontar. A palavra de Deus, ela confronta o meu pecado todo dia, o teu pecado todo dia, o pecado que o mundo quer colocar dentro das igrejas todo dia. A palavra de Deus, ela vai confrontando. Aleluia. Tópico de número 1 e o subtópico diz assim: a natureza da igreja do Deus vivo, a casa de Deus vivo. Qual é a natureza da igreja do Deus vivo? Onde ela surgiu? Como ela surgiu? Quem? Né? De onde? Aí Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E aqui eu vou abrir um parêntese, né? Não sei se todos vão concordar ou gostar, eu não posso, é uma opinião, é um pensamento meu, né? Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Nós estamos passando por um momento, né, da igreja em geral, que a igreja em si, em muitos dos casos, ela não tem diferença de uma boate. Ela não tem diferença de certas casas de show, né? Ela não tem diferença da irmã ou do irmão que vai para a igreja. Ele vai do jeito que ele quer, como ele quer, de camiseta, pelada. Parece que ela está indo para uma festa pública ao ar livre no mundo. E aqui eu vou usar uma frase do pastor Gilvan Rodrigues em uma de suas pregações. As irmãs, as mulheres hoje, né, na maioria da parte, estão indo para a igreja com um tipo de roupa que é tão desenhada no seu corpo que se arrancar é capaz da pele sair junto, porque parece que está costurada no corpo. Paulo está alertando como andar na casa de Deus. Como está na casa de Deus. A casa de Deus, a igreja de Deus, ela precisa ser referência. Eu falo e repito, nós fomos chamados para influenciar, não para ser influenciado. E a expressão casa de Deus foi emprestada no Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor, 1 Reis 3:1, né? O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui um conjunto de membros da igreja. E o apóstolo Paulo ainda usa os vocábulos domésticos da fé. Então Paulo está afirmando que neste edifício espiritual, Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, Efésios 2:20. E aqui o apóstolo faz alusão à arquitetura antiga, que é a construção de um edifício, né, que requeria uma pedra angular. Então, nesta direção, o William Hickman, ele diz o seguinte, ele descreve o seguinte, que além de ser a pedra angular de um edifício, parte do fundamento é, portanto, suporte da superestrutura, e ela determina uma forma final, vista que, ao estar colocada na esquina, formada pela junção de duas paredes primárias, fixa a posição de duas paredes e das que cruzam o resto do edifício, né? Então, Stott vai dizer o seguinte: poderá que, assim como o edifício depende para a sua coesão e para o seu desenvolvimento de ser seguramente vinculado a uma pedra angular, assim também Cristo, a pedra angular, é indispensável para a união e o crescimento da igreja. E a não ser que esteja constante e seguramente relacionada com Cristo, a união da igreja desintegrar-se-á a seu crescimento, cessará ou será desordenado. Então, Cristo precisa ser
e é e deve ser a base, a firmeza, a coluna da igreja. O foco deve ser Cristo, o alvo deve ser Cristo. Cristo tem que ser o centro, Cristo tem que estar centrado na igreja, no papel da igreja, na palavra a ser pregada, na doutrina cristã. Cristo, ele é o centro. E quando Cristo sai do centro, o antropocentrismo toma conta, o meu eu toma conta, o homem em si é quem faz, é o homem quem tem poder, é o homem que determina. Cristo não tem valor neste lugar. Cristo não é bem-vindo. E assim como ele diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele comigo. O que é que nós entendemos aqui? Jesus está dizendo o que aqui? A palavra do Senhor está dizendo o que aqui? É se eu abrir a porta, e não é a porta física, a porta do meu coração, é eu abrir, deixar ele entrar, deixar ele morar, deixar ele transformar, aleluia, no individual. Cristo também está falando para a igreja. Quantas igrejas que Cristo está na porta batendo, Cristo não está mais lá dentro, Cristo não é mais o centro, a palavra de Deus não é mais centralizada. Aí Jesus está, se deixar eu entrar, eu faço. Mas enquanto isso, enquanto for o homem, enquanto o antropocentrismo estiver reinando, não tem como Jesus trabalhar. Aleluia. Então ele é que é o nosso foco, é ele que precisa ser a coluna e firmeza da verdade. Não é eu, não é você, é a palavra, é Deus, é Jesus. A Bíblia assegura que a igreja de Deus vivo é coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3,15, né? E nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. E quantas igrejas não sustentam mais a verdade? Quantas igrejas estão enganando? Quantas lideranças que estão em cima do altar prostituindo a palavra do Senhor, instigando a mentira, instigando o falso evangelho? Quantos não tem mais, não é mais esta base de firmeza? Quantos não tem mais esta firmeza nos altares? Oh, aleluia! Isso significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelado. Deus instituiu a igreja para ser guardiã da palavra. O comentário bíblico pentecostal, ele discorre o seguinte, que é aconselhável que a congregação saiba como se comportar, pois a igreja é o povo de Deus, a coluna e firmeza da verdade. A confiança sagrada da igreja é verdade. Se a verdade for comprometida, a própria igreja estará em risco. Os falsos mestres, por exemplo, já abandonaram a verdade. É crucial que Timóteo não somente silencie os falsos mestres, mas também coloque a igreja novamente sobre o seu correto alicerce. É tempo de chamar a igreja. O momento é de chamar a igreja para um momento, para uma decisão, para o correto alicerce, o correto fundamento, a palavra de Deus. É tempo da igreja se posicionar como coluna e firmeza da verdade. E neste aspecto, nós temos que estabelecer não que a autoridade das Escrituras dependa da autoridade da igreja, como, né, os papistas querem, porque a verdade é a coluna e o fundamento da igreja, mas é a igreja que anuncia as Escrituras e a doutrina de Cristo. Então, se a igreja que anuncia as Escrituras e a doutrina de Cristo, precisamos entender que somos colunas da verdade. Dentro do tópico 3, nós falamos sobre o mistério, né, da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo, João 14,6. E nesta concepção, o apóstolo Paulo diz, grande é o mistério da piedade, 1 Timóteo 3,16. Então o termo mistério sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. Colossenses 1,26. O mistério do Evangelho não foi revelado ao mundo que não conhece Cristo.
Não foi revelada ao ímpio, mas foi revelada aos santos, à igreja santa de Cristo Jesus, né? E esta piedade retrata a base do cristianismo, isto é, a fé cristã. Então nós precisamos entender e olhar que dentro desse mistério, né, aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregando aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,17. Aleluia. Então nós somos a casa do Deus vivo, como nós devemos andar na casa de Deus, né? Nós somos a coluna, a firmeza da verdade. A coluna, eu estou falando aqui, né? Fazendo uma simbologia. Talvez você que me assiste também, eu trabalho na área da construção civil. A base de sustento de um edifício, de uma casa, né? Ela tem que ter as colunas, ela tem que ser firmada em um alicerce, né? Bem feito, porque senão vai vir rachaduras, vai vir trinca, quiçá um desabamento. A palavra de Deus, ela não pode ter ruptura, porque eu acho, porque eu penso, porque eu quero. A palavra de Deus, ela não existe indireta, ela é direta aos corações. Ela é direta para mim e para você. Ela é uma espada que corta, uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma. E nós, dentro desse mistério de piedade, nós temos que entender que isso está retratando a base do cristianismo. Cristo e o relacionamento com a igreja, né? Ainda findando esse tópico 1, hoje a igreja comporta vários significados. Refere-se frequentemente ao prédio onde os crentes se reúnem, por exemplo, e nós estamos indo à igreja. Pode indicar a nossa comunhão local ou denominação, mini-igreja, ensino, batismo por imersão, e assim vai, né? Mas seja como for, o significado bíblico de igreja refere-se primeiramente não às instituições e colunas, mas sim às pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo Jesus. Amém? Subtópico 2 e subtópico 1. Cristo e o relacionamento com a igreja, santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, para que a santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem de água pela palavra, Efésios 5:26. O texto mostra que na regeneração Cristo nos purifica do pecado, né? 1 Coríntios 6:11, Tito 3:5, e que o propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual nas nossas vidas. Então, nós temos dentro deste conjunto, né, que Deus, ele quer e ele espera do crente, do cristão, uma santificação e uma pureza. Dentro, não obstante, o enfoque está na santificação da igreja, uma igreja santa, uma igreja separada, uma igreja limpa, uma igreja pura, sem mancha, sem mácula. É a igreja que Cristo vai vir buscar, né? É neste sentido, Cristo orou, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade, João 17:17. A santificação é ato de separar-se do pecado em toda a maneira de viver, bem como preparar-se para a volta do Senhor. 1 Pedro 1:15, né? Gloriosa e irrepreensível. Gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, como eu falei, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 17. Então, a Bíblia vai fazer uma comparação
comparar Cristo e a igreja com a relação que existe entre marido e mulher, quando nós lemos em 2 Coríntios 11:2, assim a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial, Apocalipse 21:2-9. E durante esta espera, por meio do Espírito Santo, santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura, sem defeito, sem nenhuma mancha e imaculada. Então a noiva, ela está se preparando. A noiva, ela vai se preparar até o dia do casamento, até quando a trombeta soar e Cristo vier buscar a sua igreja. Aleluia. Né? E o ensino da verdade. Tópico de número 3, as armas da igreja do Deus vivo. Quais são as armas da igreja do Deus vivo? Primeiro, o zelo pela verdade. É a primeira arma da igreja, o zelo pela verdade. O escritor ele faz uma separação aqui de duas armas. Primeiro, o zelo da verdade. Enfatizamos-nos que a verdade bíblica, ela é absoluta e imutável. Lucas 21:33. Ou seja, o evangelho de Cristo é a única verdade. Entenda, o evangelho de Cristo é a única verdade. E neste caso, a igreja é a fiel depositária desta verdade. A igreja, ela é a fiel depositária dessa verdade. E é por isso que os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem, né, de redenção. 1 Pedro 4:10, para ilustrar essa responsabilidade, levamos em conta o que Jesus fez de símbolos que remotam a responsabilidade espiritual. Os 2 servos, os 2 talentos, o servo vigilante, o mordomo infiel, as 10 virgens. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade, né, deste compromisso que cada um tem. Então, nós vamos entender, e na nossa declaração de fé, é enfática ao afirmar que a inspiração da Bíblia é especial e única. Não existindo um livro mais inspirado ou outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus. Sabe o que nos chama a atenção na palavra de Deus? Deixa eu te mostrar rapidamente, vai dar tempo. Nós estamos fazendo uso da revista do 3º trimestre. Como um livro qualquer, escrito, né, comentado pelo pastor Douglas Baptista, referência, né, na escola bíblica dominical, graduado, né, um currículo indiscutível, mas que eu estou lendo e eu não sei aonde ele está agora. Eu posso pegar qualquer outro livro aqui, eu vou ler, creia você ou não, eu não sei por onde anda o escritor nesta hora. Só que quando eu pego a palavra, a Bíblia Sagrada, e oro ao Pai, e começo a conversar, a falar, o escritor, que foi escrita por cerca de 40 homens, inspirado por Deus, ou seja, quem escreveu primeiramente foi o Espírito Santo, guiando a cada escritor. E quando eu abro ela, eu tenho que ter a consciência que, diferente de qualquer livro, o autor desse está do meu lado. O autor da Bíblia Sagrada
O Espírito Santo, o Deus vivo, ele está conosco. Esse privilégio nós não temos em nenhum outro livro. É por isso que nós cremos e acreditamos no Deus vivo. É a palavra da verdade. A nossa arma é o zelo pela verdade. Por conseguinte, este compromisso é inegociável. A igreja deve zelar pela verdade das Escrituras. Viver e pregar a mensagem bíblica com toda a fidelidade. Nós estamos vivendo, queridos, uma época, eu já comentei isso aqui várias vezes, aonde muitos estão pregando a gosto do freguês. Pregadores que estão pregando a palavra de Deus de acordo com o que a igreja quer ouvir naquele dia, com o que vai agradar o ouvinte, com o que vai agradar ou amassagear o ego. E nós precisamos entender que nós precisamos pregar a verdade, goste ou não, aceite ou não. Eu não posso pregar porque senão fulano vai ficar bicudo, não vai gostar, vai sair da igreja. Ele que se converta, ela que se converta, eu que me converta. Mas a palavra tem que ser pregada a verdade. A segunda arma é, primeiro, zelando da palavra da verdade, ou zelando pela verdade. Segundo, o ensino da verdade. O ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e a edificação da igreja, Efésios 4, 11 e 12. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. E isto refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Tito 1, 9. Paulo deixa claras exortações quanto a esse compromisso, que pregues a palavra, instes em tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. O comentário bíblico Bianco, ele vai dizer o seguinte, dentro do comentário explica que por a palavra, o apóstolo quer dizer a mensagem relativa a Cristo como Redentor, Salvador e Senhor. É o que o Novo Testamento quer dizer com querigma, em proclamação. Este deve ser o teor da pregação cristã. Nenhum sermão, realmente sermão, a menos que deixe explícita a verdade bíblica, inste a tempo e fora de tempo, pode ser traduzido por insista em todas as ocasiões, convenientes ou inconvenientes. Então, independente da situação, independente da circunstância, temos que ser inciso em pregar a palavra da verdade, em ministrar a palavra da verdade. Gostando ou não, querendo ou não, a palavra precisa ser pregada com a verdade. O ensino precisa ser instruído com a verdade. E nós destacamos, para concluir, que a importância da vigilância da igreja diante dos ataques à fé e da responsabilidade de ser guardiã da única verdade libertadora. A citação de 1 Coríntios 16, 13 ressalta o chamado à vigilância e à firmeza na fé, especialmente em tempos desafiadores. A verdade bíblica é escudo contra as incertezas e enganos deste mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima aula.
Que Deus continue te abençoando, que esta aula seja bênção, um canal de bênção para a sua vida, em nome de Jesus.